Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou a Cláudia Massango. Aqui Joy. Vamos embarcar nessa nova viagem, né? Que é de responder as perguntas que nós vamos aceder da nossa audiência, os internautas vão pôr. Esperamos que chegamos aos vossos anseios, às vossas perguntas. Qual é o tema de hoje? Hoje iremos responder questões sobre salários. Para começar com essa nossa conversa de perguntas e respostas, primeiro gostaríamos de saber qual é a origem e o que é salário. Salário provém de uma palavra chamada salário em latim, né? Mas vamos passar aqui, sei que não pronunciei bem, sei que é assim que se pronuncia ou não. E tem origem, vem da palavra latim e vem do Império Romano Antigo, que era pago o salário aos soldados, né, daquela época. E qual era o valor que era pago? Qual era a moeda de troca? A moeda de troca era sal, né? E o sal, aquele sal que nós usamos para temperar comidas, saladas, etc, etc. Era a moeda de troca. Mas vamos perguntar, sal, como assim sal? Sim, sal, porque o sal naquela altura jogava um papel muito importante. Para além de ser um temperador de comida, servia como um conservante de carnes, entre outras coisas. Se formos ver, ainda hoje o sal funciona como conservante para fazer secagem da carne, ou muito mais marisco, sim, o peixe, né? Aqui chamamos de chiquata, peixe seco. Então, entre outras coisas que o sal faz hoje em dia, mas naquele momento o sal jogava um papel muito importante porque não tínhamos congeladores para conservar, então o sal era algo que estava acima de muita coisa, era um bem muito procurado, e quando um bem procurado e torna-se meio escasso, valoriza. É por isso que a palavra salário vem de sal, depois do latim salarum, né? Vamos passar aqui. E é basicamente isso. É daí onde vem a origem da palavra salário. E o que seria salário? Qual é a definição? Ok, salário é uma contrapartida, é um valor que um colaborador, ou um funcionário, ou um trabalhador recebe, oferece depois de um período pelo trabalho prestado, né? No fim de uma atividade. Esse salário poderá ser mensal, diário, poderá ser anual ou trimestral, dependendo do contrato, como o contrato é feito. Geralmente o salário é mensal, mas há países onde o salário é diário, onde processam o salário diariamente ou processam o salário semanalmente. Então é dessa forma como é feito. Todos os anos fala-se sobre o aumento salarial e isso incide sobre o salário mínimo. Gostaríamos aqui de saber o que é isso de salário mínimo. Ok. Primeiro, acho que para nós estabelecermos o tom da nossa conversa aqui, o salário mínimo seria o salário baixo que pode se dar a um trabalhador. E aqui em Moçambique, eu não sei como nos outros países funciona, se funciona em setor ou em um salário padrão para todo o setor e é mínimo. Aqui em Moçambique, para cada setor, temos um salário mínimo e o salário mais baixo, pelo menos para este ano de 2022, é de 5 mil e qualquer coisa. Vamos atualizar aqui, vamos escrever em algum lugar qual é o salário mínimo do setor mais baixo e, se possível, vamos mostrar a tabela de salários para cada tipo de setor. Então o governo entra como árbitro, né? Que estabelece uma linha de equilíbrio. Qual será o salário pago neste ano e qual é o mínimo para cada setor. E depois, quando se fala de salário mínimo, é o valor mais baixo que pode se aceitar para se dar a um colaborador, ou a um funcionário, ou a um trabalhador, mediante as necessidades, né? Faz uma média do consumo que um colaborador pode fazer. Chama-se uma cesta básica, onde arrola-se alimentação, saúde, educação, o que mais? Acho que é isso, se não me falha a memória. Então isso compõe uma cesta básica, né? O básico para que uma pessoa viva condignamente, tenha uma vida de qualidade, né? O mínimo de qualidade que possa viver. Então, com essa base é estipulado um salário. Só que aqui em Moçambique não funciona assim.
não se verifica muito os padrões, porque pelas últimas análises que foram feitas pela Organização de Sindicatos aqui em Moçambique, é que o salário mínimo para este ano seriam de 30 mil, mas tendo em conta essas variáveis todas que eu falei aqui, que compõem uma cesta básica para uma família, acho que de 4 elementos, ou de 6 elementos, onde os 2 são os pais e outros são os filhos. Então, para uma família desse número de pessoas, o salário mínimo aceitável, que seria o mais baixo, seriam de 30 mil, onde compõe isso tudo. Mas o que se verifica é que, na verdade, o mínimo é 5 mil até hoje, que está muito longe da realidade. E a vida, eu estava a esquecer, transporte dentro da cesta, dos elementos básicos que são importantes para que para que uma pessoa tenha uma vida no mínimo de qualidade. Então, eu acho que o salário mínimo é isso. O salário mínimo é o valor mais baixo que alguém pode receber como salário, mas também tendo em conta algumas coisas, né, que vamos chamar de humanas, né, que fazem parte da vida, coisas básicas da vida, que é ter alimentação, ter transporte, ter saúde e ter educação. Gostaríamos de saber o que seria salário nominal e o salário real. Muito bem. Salário, vou tentar aqui explicar e ser muito tentar fazer perceber as pessoas, né? Ser muito trocar em 500 isso. Salário, primeiro ia dizer que salário nominal é o salário que nós oferimos, recebemos, e, por exemplo, quando esse salário cresce a cada mês ou a cada ano, há um aumento salarial, né? O nosso salário pode acrescentar-se nominalmente ou de forma real. Quando é que é nominal? Quando só acrescenta-se o número, mas em termos de poder de compra, o nosso poder de compra cai. Ou cai ou não evolui, né? Então, esse chama-se salário nominal, porque apenas o que cresce no salário, no valor do salário, apenas são números. E salário real seria, tendo em conta a inflação, né? O salário nominal é aquilo que eu acabava de dizer agora quando falava de salário mínimo, que o mínimo aceitável agora, tendo as condições todas, era de 5 mil, né? Entre aspas, é salário nominal, porque existem outras coisas que dizem o que é salário nominal. Seria de 30 mil. E próximo ano ia se calcular o aumento salarial de modo que ou tu mantenhas o poder de compra de 30 mil, teu salário pode subir para 40 ou 50, mas mantendo o poder de compra de 30 mil, o que tu compravas com 30 mil, o que tu compras com 30 mil este ano, próximo ano, podes, o custo de vida subir, tu voltares a comprar as mesmas coisas, por exemplo, com 50 mil. São esses cálculos que deveriam se fazer para que um salário seja real, né? Seja um salário real, ou aumentar o teu poder de compra. Então, o que acontece no salário nominal? Aumenta só o número, que saíram de 4 mil para 5 mil, mas o teu poder de compra não aumenta. Isso é que é nominal, só houve um aumento nominal no teu salário. Depois vamos analisar o que aconteceu durante um ano. Tivemos portagens nas zonas onde não tinham portagem, preço do óleo subiu, talvez por causa da guerra da Ucrânia ou não, é uma das coisas. Preço do pão sobe, o que mais? Sobe arroz, sobe transporte, sobe combustível, etc, etc. São várias coisas que vão subindo. Então, para que o teu salário continue a ser um salário, uma subida, tenha uma subida real, seja um salário real, o aumento tem que ser proporcional aos teus ganhos do ano passado. O teu poder de compra tem que se manter ou tem que aumentar. Aí podemos dizer que houve um aumento salarial. Enquanto o seu poder de compra não aumenta, o que eu tenho a dizer é lamentável, mas é que o que aconteceu só foi um aumento nominal que diz que o teu salário aumentou, mas em termos práticos o teu salário nem aumentou, nem manteve às vezes está abaixo do que tu ganhavas antes, do teu poder de compra, porque o dito aumento salarial é o poder de compra para o salário real, não é apenas o número diz que é salário nominal, quando aumenta o teu poder de compra com o número é salário real, porque aumentou o teu poder de compra. Mas eu acho que no futuro eu vou mostrar como é que se calcula essa coisa de salário real, a fim de mostrar aos donos das empresas, as pessoas que trabalham nos recursos humanos, né,
porque é sabido que cursos de recursos humanos aqui em Moçambique não dão essa parte de processamento de salários, etc, etc. E como tratar esse tipo de assuntos. Então, eu vou trazer aqui uma forma de calcular salário real para que as empresas comecem a aumentar justamente, pelo menos manter o poder de compra. O índice do preço do consumidor, pelo menos nós já temos dentro da plataforma do Instituto Nacional de Estatística, sempre é disponibilizado, e com isso pode-se calcular de forma justa, pelo menos aumentar o pouco que já existe, né? Quando o governo for a dizer que só se aumenta 1%, nos teus cálculos tu vês que tens que aumentar pelo menos até 20%, que aumente justamente, né? Naquilo que já ganhava. Pode não ser naquilo que se quer com os sindicatos, porque pode ser talvez uma ilusão para a nossa realidade, mas pelo menos manter o poder de compra do teu colaborador. É isso aí. Salário nominal, de uma forma geral, é um aumento, mas que não aumenta o teu poder de compra com o teu salário. Apenas, às vezes, só aumenta, quer dizer, nem às vezes, sempre só aumenta o valor, mas o teu poder de compra não mantém, muito menos sobe. O teu poder de compra está em baixo, só aumentou o número. Agora, salário real é um aumento do teu poder de compra e um aumento daquele número do teu salário. Muito bem. Temos aqui uma situação em que, ao se criar uma empresa, existem lá sócios e o dono da empresa. É imperioso que esses sócios e o dono da empresa tenham um salário? Se sim, como é que isso acontece? E se não, qual é o processo que é aplicado para isso? Ok, muito bem. Com relação ao salário para donos ou sócios de empresa, donos e ou sócios de empresa, é assim, sim e não, né? Vou explicar por que sim, por que não. Por que devem receber o salário ou por que não devem receber o salário. Só recebe salário o sócio ou dono da empresa que tem alguma atividade laboral dentro da empresa que ele esteja a exercer. Agora, ser sócio não significa que você é empregado da empresa, você apenas é sócio. Ser dono da empresa não significa que você tem direito ao salário, você é empregado da empresa, você apenas é dono da empresa. Agora, se você é dono da empresa, exerce alguma atividade laboral, pode ser diretor, talvez lá dentro é diretor de marketing, é diretor dos recursos humanos, faz alguma atividade laboral, ou é diretor-geral da empresa em termos de alguma atividade que tu fazes, porque tens que participar em reuniões, porque tens que correr atrás de alguns processos que só aquela posição que tu ocupas como empregado, né? Que qualquer empregado poderá ocupar, qualquer pessoa que poderá ser nomeado naquele posto poderia ocupar. Agora, ser só dono e passar no fim do dia, talvez marcar reuniões e exigir resultados, não significa que estás a exercer alguma atividade laboral que te deve pagar. Aí, o que o sócio ou o dono da empresa tem de ganhar ao fim, geralmente ao fim de um ano, são os lucros, né? A empresa, depois de pagar salários aos colaboradores, geralmente faz anualmente o balanço do que a empresa ganhou e do que a empresa teve como lucro e como custos, né? Então, geralmente no final do ano é que faz esse levantamento e no final do ano é que se faz a divisão dos lucros entre os sócios, ou se é um sócio unitário, é dono da empresa, é a única pessoa, os lucros todos vêm para ele e ele decide se quer usar todos os lucros ou quer levar uma parte e investir na empresa ou levar todo o dinheiro e investir na empresa. Esse é o dinheiro que pertence ao dono da empresa, que o dono da empresa tem o poder de mexer. Agora, estipular um salário que ele mensalmente vai ter que começar a ganhar 10 mil como os outros colaboradores ganham ou acima dos outros colaboradores, isso não pode acontecer e nem deve acontecer, porque ele não está exercendo nenhuma atividade laboral. Os únicos ganhos que o dono da empresa deverá tirar dentro desse processo não é salário, mas sim os lucros que vêm com fruto de produção da empresa, não salário. O salário ele nunca pode fixar salário, por isso até que no final do ano os lucros deles podem variar, podem subir, assim como podem ser baixos, podem ser altos. Nesse ano pode ter mais dinheiro na conta dele, ou podem ser baixos. Depois, como sócios ou como único sócio dono da empresa, pode usar aquele dinheiro como quiser, ou investir na empresa,
ou usar para fins pessoais. Mas salário, se ele não tem nenhuma atividade, não tem direito a salário. É isso aí. Vou trazer mais aqui vou trazer aqui mais uma situação em que a empresa tem lá os seus colaboradores e eles produzem, mas os seus produtos ou os seus serviços em um determinado mês não são vendidos. Como é que a empresa vai pagar esses funcionários porque a empresa não vendeu? Ok, muito bem. Vê-se em muitas organizações, principalmente aqui em Moçambique, eu também já passei por uma dessas organizações, quando esse mês não há caixa, né? Não há cash flow, não se vendeu, mais se produziu, só que não houve venda, não houve caixa, não houve retorno. Os colaboradores sofrem falta de salário, porque nesse mês não vendemos, ou porque nesse mês não aderiram aos nossos serviços, ou porque nesse mês não aderiram aos nossos produtos, né? Então, não há como ter salário. Mas a empresa, em outros meses, a empresa fez muito dinheiro, às vezes o dobro do planeado, ou 5 vezes acima do que foi planeado para se vender naquele mês. E o que eu aconselho, né, aos donos das empresas, nunca pode faltar salário para um colaborador que está contratado para no final do mês receber e sempre, todos os dias, está no seu posto de trabalho a produzir, sei lá, 50 cadeiras, 1000 cadeiras por dia, seja como for. Se for serviço, ele está a produzir os serviços, né? Ele faz os serviços que tem que fazer. No final do mês tem que ser processado o salário que foi prometido no contrato, né? Então, se for assim, deve-se criar um fundo de salário onde a empresa produziu 500% do que deveria produzir em termos de valor. Produziu 500%, 200%. No fundo, o salário é processado a parte correspondente aos 200% daquele mês, daquela produção, e guardar para que em momentos de baixas de vendas, de baixas de adesão aos serviços que a empresa fornece, esse fundo de salário possa pagar os colaboradores. Por as outras empresas têm dinheiro, até pode não ser dentro de um fundo de salários, mas têm dinheiro já nas suas contas, mas porque naquele mês não vendeu, ou porque naquele mês não vendeu, não houve dinheiro, não vendeu o produto ou não vendeu o serviço, os colaboradores não têm direito ao salário. E vê-se muito quando nós assistimos notícias a colaboradores que ficam 5 anos, 5 meses, 6 meses, outros ficam até 5 anos sem receber e irem trabalhar todos os dias. E acontece muito nas empresas de segurança, todos os dias vão prestar segurança a uma empresa, a empresa na qual o segurança trabalha, presta serviço a grandes hotéis que todos os meses processam salário, mas eles não recebem. Então tem que se respeitar o colaborador, porque é ele que traz as receitas dentro da tua empresa. Ele é que permite que tu desenvolva como empresário. Então, tem que ter uma boa vida. Um colaborador com seu salário em dia, ele é motivado de uma forma, porque todos os dias está motivado, porque sabe, quando chega aquele dia de 25, 15, o salário sempre entra. Então, nesses casos, onde produz ou não produz, mas sempre houve um fundo salarial e há meses onde produziu-se mais, tem que se prever um fundo salarial onde sempre entrará dinheiro em que em meses baixas, em qualquer empresa é assim, há meses altas, há meses em baixas. Então, naqueles períodos que estamos em baixa, tira-se uma parte do valor, a parte que já está no fundo do salário, e paga-se aos colaboradores. Os colaboradores nunca ficarão sem receber e, consequentemente, não há nenhum problema. O ambiente, a vida dessa empresa será saudável. O ambiente será saudável. O colaborador, por mais que receba pouco, mas sempre, todos os meses, tenha um salário. Ele tem alguma motivação que lhe leva a ir trabalhar. Agora, se ele não recebe sempre e é segurança, por vezes entra em esquemas para assaltar em um sítio onde está a guarnecer, para poder ter algum, às vezes é por isso, às vezes não é, né? Nada justifica criar esquema para se roubar, mas eu peço aos empresários, aos donos das empresas, que criem um fundo de salário onde sempre vão guardar um dinheiro para quando chegar os momentos maus, possam ir tirar dinheiro e injetar na conta dos colaboradores como salário. É isso aí. Por hoje é tudo, nós paramos por aqui com as nossas questões e respostas. E quem tiver alguma dúvida ou alguma questão para nos fazer sobre esse assunto, nós podemos abordar
numa outra ocasião para satisfazer essas vossas dúvidas. Sigam as nossas páginas YouTube Brainstorming Laboral e até a próxima!